Do sétimo ano, tudo bem com vocês? Aqui é o tio Matheus e vamos lá para a nossa primeira videoaula do terceiro bimestre. Aula 1, do dia 17/8/2020, terceiro bimestre. Matemática, tio Matheus, sétimo ano, livro, volume 3, capítulo 7, página 3. Assunto: médias. Média estatística. Vivemos em um mundo de informações. A todo momento somos expostos a notícias que normalmente vêm acompanhadas de dados numéricos que devem ser interpretados e analisados para verificarmos se a informação é realmente útil. Veja com atenção o texto a seguir, que aborda o uso da internet em geral. Relatório Global Digital 2018. Usuários da internet do mundo passam a marca de 4 milhões. Nosso novo conjunto de relatórios global digital de 2018 revela que existem mais de 4 bilhões de pessoas em todo o mundo usando a internet. Mais de 3 bilhões de pessoas em todo o mundo agora usam mídias sociais todos os meses, com 9 em 10 desses usuários acessando suas plataformas escolhidas por meio de dispositivos móveis. Agora, a média aritmética. Veja a seguir a tabela com os dados das jogadoras do time titular da equipe de vôlei de uma cidade. Aí nós temos a jogadora Daniele, idade 17 anos, altura 1,82 m. Jogadora Ellen, idade 22 anos, altura 1,76 m. Jogadora Isa, idade 21 anos, altura 1,83 m. Jogadora Gabriela, idade 16 anos, altura 1,68 m. Jogadora Clara, idade 20 anos, altura 1,78 m. E a jogadora Salete, idade 24 anos, altura 1,75 m. Agora, qual é a medida de idade dessas atletas? Em geral, quando se fala em cálculo de média, o que se deseja calcular é a média aritmética. Para calcularmos a média das idades, devemos somar todas elas e dividir o resultado obtido pela quantidade somada, que no caso é 6. Então, assim, a média das jogadoras é média da idade. Em cima vai ficar a idade, ó, a idade da primeira, mais a idade da segunda, mais a idade da terceira, assim até o final. Então, 17 mais 22 mais 21 mais 16 mais 20 mais 24 sobre 6. Por que 6? É o número de jogadoras. Nós temos 6 jogadoras. Então, a idade de todas elas sobre o número de jogadoras. Isso tudo é igual a 120 sobre 6. Dividindo 120, simplificando 120 por 6 é igual a 20. Média aritmética. A média aritmética é uma medida de tendência central, e isso significa que para os valores considerados, alguns ficam acima da média e outros abaixo. Observe no gráfico as colunas referentes à idade de cada uma das jogadoras e a linha que indica a idade média delas. É possível notar que Daniele e Gabriela têm idades que estão abaixo da média do time, e que Ellen, Isa e Salete têm idades que estão acima, enquanto Clara tem idade igual à média do time. Então tá aqui, ó, a nossa linha azul é a nossa média, 20 anos. E aqui nós temos o gráfico, onde Daniele e Gabriela estão abaixo, Ellen, Isa e Salete estão acima e Clara está na média. Podemos calcular também a altura média dessas 6 jogadoras. Para facilitar o cálculo, vamos usar as alturas em centímetros e depois transformar o resultado em metros. Altura média. Então aqui tiramos a vírgula.
ficou 182 mais 176 mais 183 mais 168 mais 178 mais 175 sobre 6. Então aqui é a altura de todas as jogadoras, só tiramos a vírgula, sobre o número de jogadoras, que é 6. Então deu 1062 sobre 6, simplificando 177 centímetros. A altura média dessas jogadoras é de 177 centímetros, ou seja, 1,77 metros. Dados os números x1, x2, x3, reticências x, n possibilidades, podemos determinar a média aritmética somando esses números e dividindo o resultado por n. Assim, média aritmética x1 mais x2 mais x3 mais assim até quantas jogadoras ou quantos casos tiver sobre n. Essa aqui é a nossa formulazinha. Outro cálculo que podemos fazer refere-se à diferença entre o maior e o menor valor de um conjunto de dados, chamada de amplitude de conjunto. Por exemplo, a amplitude das idades das jogadoras é 24, menos 16 igual a 8 anos. A amplitude das alturas é de 1,33, que é a mais alta, menos 1,68, que é a mais baixa, que é igual a 0,15. Média aritmética ponderada. Na escola onde Ana estuda, a média bimestral de todas as disciplinas é calculada assim. As provas P1 e P2 são consideradas muito importantes e por isso têm peso 3. No cálculo da média, o trabalho em grupo e a qualidade da participação nas aulas têm peso 2. Observe na tabela abaixo as notas de Ana na disciplina de História e os pesos de cada atividade. Então, a avaliação P1, nota 6, e o peso dela é 3. Então, a nossa média vai ser diferente. Ó. Avaliação, trabalho, nota 8,2 e o peso é 2. P2, nota 6,4, peso 3. E a participação, nota 7,5, peso 2. A média, que leva em conta a importância de cada item, nesse caso, o peso de cada atividade, é a média aritmética ponderada. Veja como calcular esse tipo de média usando como exemplo as informações da tabela anterior. Média bimestral de Ana, 6 vezes 3. 3 é o peso que ela vale. Mais 8,2 mais 2, porque esse 2 é o peso. Mais 6,4 vezes 3, mais 7,5 vezes 2. Tudo isso sobre 3 mais 2 mais 3 mais 2. Vamos dividir pelo peso de todas elas. É igual 6 vezes 3, 18. 8,2 vezes 2, 16,4. Mais 6,4 vezes 3, 19,2. 7,5 vezes 2, 15. Tudo isso dividido por 10. 3 mais 2 mais 3 mais 2. Que é igual a 68,6 sobre 10. Simplificando, 6,86. Observe que cada nota foi multiplicada pelo peso correspondente antes de ser somada e que o total obtido foi dividido pela soma dos pesos. Esse é o procedimento que se utiliza para calcular a média aritmética ponderada. Localização dos conteúdos e das atividades em nosso livro. Primeiro conteúdo, livro, capítulo 3, volume 3, capítulo 7, página 3 a página 8. E as atividades. Página 4 é o troca de ideias, A, B, C e D. Página 7, número 1, página 7, número 2, página 8, número 3,
página 8, número 4 e página 8, número 5. Então essa foi a nossa videoaula de hoje. Um beijo do tio Matheus. Tchau!